ministrando nesta noite. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. Vamos fazer uma leitura aqui. Eu gostaria que a igreja acompanhasse comigo. Como o pastor Emerson falou, está iniciando hoje, para o ano de 2019, uma série de mensagens que serão pregadas às quintas-feiras e sobre frutificação. E eu agradeço a Deus pelo privilégio de poder compartilhar com a igreja o que Deus colocou no meu coração enquanto eu estudava esse tema, desde o final, começo dessa semana. E esse texto está em João, capítulo 15. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 11. E eu gostaria que a igreja depois não fechasse a Bíblia, né? Eu aprendi com um pastor, amigo meu, que ele fala o seguinte, que quando ele vai pregar, ele falou assim que nas igrejas que ele é convidado para pregar, ele tem o hábito de ficar observando as pessoas. A igreja que gosta de Bíblia, nunca fecha a Bíblia quando está pregando. Né? Não fecha a Bíblia e deixa no canto, ele fica a Bíblia aberta, para ver se o pregador está falando corretamente. Então, quem ama a Bíblia fica com a Bíblia aberta, né? Então, vamos fazer um teste aqui, quem sabe a gente aprenda, né? Porque muitos já têm esse hábito, mas seria interessante a gente aprender a acompanhar, porque como a gente lê vários textos durante a mensagem, é importante que a gente tenha essa visão, né? Se o pregador ele está falando corretamente, se o que está sendo ministrado está dentro da palavra de Deus, porque a infalível aqui é a palavra de Deus, ela é infalível, né? Eu sou falho, todos nós somos falhos, então a Bíblia ela é infalível, então eu tenho que conferir se o que nós estamos falando está dentro dela. Então vamos ler, aqui eu vou ler 11 versículos, a igreja vai acompanhar comigo, depois a gente vai ler alguns outros textos também, o que Deus colocar no nosso coração, amém? João capítulo 15, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Eu gostaria de iniciar essa mensagem fazendo duas perguntas à igreja, também para mim. Né? Quando eu estudava sobre esse texto, essas perguntas veio ao meu coração, o Espírito Santo me cobrando. Então eu gostaria de fazer essas duas perguntas para vocês. No final a gente vai respondê-las, não precisa responder para mim agora, vocês vão responder só para vocês mesmo. Primeira pergunta: quem aqui se considera um discípulo de Cristo? Quem aqui se considera um discípulo de Cristo? Segunda, quem aqui não se considera um discípulo de Cristo, mas quer ser um discípulo de Cristo? Se você falou, não, eu não me considero ainda um discípulo de Cristo, então você tem esse desejo de ser? Então esse texto aqui vai nos ensinar sobre isso. Amém? Falar sobre frutificação. 2019 está começando, então é um ano que a gente pode não fazer promessas vãs, não, mas com Deus hoje aqui, em particular, nós mesmos com Deus, fazemos uma promessa assim a Ele: Senhor, eu quero ser um discípulo. Agora, se eu já sou um discípulo, eu quero ser um discípulo melhor, que é o que Ele quer de nós. Ele nos ensina sobre esse texto aqui. Então, esses versículos, esse texto que nós lemos aqui, eles falam isso, ele fala sobre isso. Mas antes, eu gostaria de fazer um passeio com vocês, com Jesus. Jesus quando a gente começa o capítulo 15, ele fala assim, que é a continuação das últimas instruções aos discípulos. Então vamos andar um pouquinho com Jesus em Jerusalém. Vamos passear um pouquinho aqui. João, que escreveu esse texto, foi aquele discípulo que
Segundo a tradição, diz que João foi chamado por Jesus mais ou menos com 17 anos aproximadamente, era um adolescente praticamente. Então, se João foi chamado na sua adolescência, ele andou com Cristo durante 3 anos e meio, depois que Cristo foi ao céu, ele continuou, e João é o único apóstolo que não foi martirizado como os outros. Uns perderam a cabeça, outros foram crucificados, outros foram mortos à espada, mas João não. João foi mandado para uma ilha, nós sabemos, na ilha de Patmos, e lá ele já estava bem velhinho quando ele morreu. Então, João passou a sua vida inteira com Jesus. Além disso, além dele ser um jovem, ali, quem sabe naquele rompante da juventude, da adolescência, ele também teve o privilégio de sempre estar com Cristo, mais próximo do que os outros. Sempre a gente vê que quando Jesus às vezes queria um particular, ele chamava Pedro, Tiago e João. Então João estava sempre com Cristo, mesmo sendo um jovem. Ele estava sempre presente com Cristo. Então João, ele tinha intimidade com Cristo. Então o que João escreve aqui, nós sabemos que foi de alguém que vivenciou isso. Então ele pode nos ajudar a fazer esse passeio com Cristo já nos finais. Cristo aqui, para os irmãos entenderem, nessa passagem aqui de João capítulo 15, Cristo já estava caminhando para a sua morte. Ele já estava indo para Jerusalém, ele estava em Jerusalém, e ele estava já no final do seu ministério terreno, aqui, nas últimas instruções. Por isso que diz aqui no capítulo 15, que nós lemos, que fala assim, ó, as últimas instruções. Então era o final, era o aconselhamento final. Já Jesus Cristo, sabendo que ele ia ser crucificado, e depois ele voltaria ao céu, então ele deu as últimas instruções para os seus discípulos, para os seus apóstolos. E aqui nós também podemos dizer que ele está nos ensinando. Então quando a gente volta um pouquinho aqui na Bíblia, nós vemos no livro de João mesmo, a gente vê aqui a partir do capítulo 12, por exemplo, versículo 12, que Jesus entra em Jerusalém. Então Jesus entra em Jerusalém, já sabendo que ia morrer, e ele é aclamado pela multidão. A multidão joga folhas de palmeiras no chão, ele monta num jumentinho, a gente conhece a história, e Jesus entra em Jerusalém. Tá? Então Jesus agora está com seus discípulos, entrando em Jerusalém, sabendo que ia morrer. Aí logo depois, no capítulo 13, nós vemos que ele dá um exemplo aqui aos discípulos e a nós, quando ele lava os pés dos apóstolos. Aqui ele mostra a humildade, como que o crente tem que ser. Ali é uma lição fantástica, uma lição maravilhosa no capítulo 13. Quando eu vou então para o final do capítulo 13, Jesus prediz que Judas o ia trair. Mais à frente, mais lá no começo, Mateus também fala sobre isso, que quando Jesus falou que entre eles tinha um traidor, ele disse que esse era o diabo. Então, aqui até a lavagem dos pés, o diabo estava presente ali na figura de Judas, se a gente pensar. Se ele era o diabo que ia trair Jesus, então estava. Só que quando a gente vai aqui para o versículo 30, de 13 de João, diz assim, e tendo Judas tomado um bocado, saiu logo e era já noite. Ou seja, quando Judas mergulha na escuridão da noite, deixa os discípulos e sai dali, para nunca mais voltar, porque ele sai ali já para trair Jesus, nós vemos que Jesus inicia então as últimas instruções aos seus discípulos, e começa a ensinar. O diabo saiu na figura de Judas, mas agora ele estava ali com seus apóstolos, como ele está aqui nessa noite, através do Espírito Santo, e ele dá instruções a nós, como nós sermos um discípulo. Não foi essa a pergunta inicial? Como que eu vou ser um discípulo? Como que eu tenho que andar? O ensinamento já tinha começado 3 anos antes, mas agora ele estava dando as últimas instruções. Então ele começa a partir do versículo 31 de 13, as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. E como que ele faz isso? Ele faz então, falando que, consolando os discípulos. Quando eu olho aqui, eu vejo que ele começa, no capítulo 14, por exemplo, os discípulos estavam preocupados, porque ele já tinha dito que ia morrer também, mas ele começa dizendo, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Então ele começa a consolar e mostrar para os apóstolos que todos os sofrimentos que eles passariam, viveriam isso, não tinha problema. Por quê? Porque ele estava em Cristo. E ele vai mostrando isso através do ensinamento, para que a gente possa entender o capítulo 15. Então no capítulo 14, ele fala, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando eu paro para analisar, quando eu vejo aqui no capítulo 15, versículo 1 que nós lemos, diz assim, ele começa assim, ó, eu sou. Esse eu sou foi a última vez que ele registra na Bíblia, João registra na Bíblia, ele falando, eu sou. Por quê? Porque antes ele já tinha dito assim, ó, eu sou o pão da vida.
Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora, por último, ele diz assim, eu sou a videira verdadeira. Então, o eu sou aqui, Jesus mostrando que ele era tudo isso, mas ele fecha dizendo que ele era a videira verdadeira. Mas por que verdadeira? Eu fui parar para analisar, por que Jesus fala que ele era a videira verdadeira? Por quê? Porque várias passagens bíblicas mostram que Deus tinha escolhido Israel para ser a videira dele. O Salmo 80, verso 8, diz assim, trouxesse essa vinha do Egito. Que vinha? O povo judeu, do Egito. Lançasse fora os gentios e a plantaste. Onde Deus plantou Israel? Na terra que mana leite e mel que ele escolheu. Ele plantou Israel naquele local. Então a videira ali que representava era o povo de Israel. Só que essa videira que foi plantada em Canaã, ela não deu fruto bom. Ela foi uma videira plantada, mas ela não deu fruto bom. Ela não produziu de acordo. Ao invés de ela praticar justiça, ela praticou muitas das vezes a opressão. Ao invés de produzir retidão, ela produziu iniquidade. Ela foi plantada por Deus, mas ela não produziu de acordo com o que Deus queria que ela produzisse. Então, Jesus agora fala assim, eu sou a videira verdadeira. A videira verdadeira. Eu gostaria que me colocasse uma foto que eu passei sobre uma videira. O que é uma videira? Aqui em Jundiaí é muito fácil a gente entender isso, porque nós estamos na terra da uva, então é fácil nós entendermos o que é uma videira. Mas tem muitos lugares que não entendem às vezes o que é uma videira. Então, ele fala assim, eu sou essa videira verdadeira. Eu sou a videira aqui que vai dar frutos bons, porque Israel não deu. Essa é uma videira. Eu peguei uma foto que eu achei bonita sobre videira aqui de Jundiaí. Olha que bonito, uma videira cheia de cachos de uva. Essa videira que é o que Jesus quer que nós sejamos. É essa videira que vocês estão vendo nessa imagem, produzindo frutos, é o que Jesus quer que nós sejamos. Então, se você quer ser um discípulo de Cristo, você tem que produzir, você tem que estar cheio como essa videira, cheio de cachos de uvas, porque é isso que Deus quer de você e de mim. 2019 está começando, vamos produzir? Então vamos continuar aqui. Quando eu olho para Paulo, quando Paulo escreve ao Gálatas, capítulo 22, ele fala sobre o fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? Ele fala que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses são os frutos do Espírito. Quem tem o Espírito de Deus, produz o fruto do Espírito. Mas um pouquinho antes, ele fala que quem não produz o fruto do Espírito, produz o quê? As obras da carne. Então quando eu vou para Gálatas capítulo 5, 19, 21, ele diz assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro que já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Israel foi a videira plantada por Cristo, por Deus, ali em Canaã, mas ela não produziu. Quando eu olho para o texto de Jeremias, por exemplo, capítulo 2, versículo 21, diz assim, olha o que Jeremias diz, eu mesmo te plantei como vide excelente, Deus falando, que ele mesmo tinha plantado Israel ali, como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada como vide estranha? Oséias capítulo 10, versículo 1 diz assim, Israel é uma vide estéril, que dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto, multiplicou também os altares, conforme a bondade da sua terra, assim fizeram boas estátuas, ou seja, eles foram para adoração a imagens, eles denegriram a imagem, o que Deus tinha deixado para eles. Qual é o fruto que eu estou produzindo? A pergunta que Deus fazia para mim é que, o que eu estou produzindo? Será que eu também me desviei e saí como Israel saiu da posição que Deus deixou? Ou eu estou ligado na videira verdadeira? Porque quem está ligado na videira verdadeira produz frutos bons, porque Jesus Cristo é a videira verdadeira. E se eu estou ligado nele, não tem como eu produzir alguma coisa ruim.
mas sim eu produzirei sempre coisas boas, frutos bons. Por quê? Porque Ele é a videira verdadeira. Então, quando eu olho para Cristo, Ele falando que Ele é a videira verdadeira, eu entendo por quê. Eram os ensinamentos finais, era já o final ali das suas instruções para os discípulos. E ele estava dizendo, olha, se vocês tiverem que produzir, produzam frutos bons, porque Israel saiu, mas vocês, se estiverem em mim, produzirão frutos bons. Qual fruto que eu quero produzir? Eu vi aqui 4 pontos importantes nesse texto que nós lemos aqui, que foi chamado por Jesus, que foi mostrado por Jesus. O primeiro ponto, então, é sobre a videira. Jesus é essa videira verdadeira. Como lemos acima, Deus plantou Israel na terra que mana leite e mel, e cercou eles de cuidados, mas eles produziram frutos bravos. Então, como Israel não produziu o que Deus havia determinado, Jesus agora me apresenta como a verdadeira videira, e o que produz fruto eterno. Eu comecei então a estudar sobre videira essa semana. Quando o pastor Hermes me convidou, eu fui estudar. Eu não entendo de videira, não entendo de plantação, né? Meu sogro plantou uma vinha no quintal dele, deu fruto esse ano, mas eu não entendo nada, então eu fui ler um pouquinho. E uma das matérias que eu li, eu gostaria de compartilhar com vocês, e eu aprendi muito sobre isso, foi num site sobre agricultura, muito bom, né? www.terra.agr.br. O que ele diz lá para os agricultores de videira? Vamos ver. A videira inicia sua produção após 3 anos de plantio. Nesses primeiros 3 anos, ela desenvolve raízes para absorção de nutrientes e ramos vegetativos, que irão sustentar os cachos produzidos. Após 3 anos de cultivo, ela tem condições nutricionais para iniciar a sua produção, produzindo poucos cachos. Com o passar dos anos, essa produção aumenta até estabilizar na fase adulta da planta. Porém, se após o início da produção não for feita a poda, a planta tende a produzir cada vez menos cachos. Isso ocorre pelo fato da planta produzir cachos apenas em ramos novos. E eu aprendi uma coisa fantástica. São 3 anos para a videira começar a produzir. Quantos anos Jesus estava com seus apóstolos? Quantos anos a videira foi plantada? Quantos anos Jesus chamou os apóstolos? Fazia 3 anos. Era o momento agora dos apóstolos começarem o quê? A produzir. E para o judeu era muito fácil entender isso. Por quê? Porque quem vai a Israel conhece e entende que lá tem muita plantação de uva. Lá para o judeu é comum isso. Quando a gente para analisar, o próprio templo de Herodes tinha uma videira em ouro, que era um dos detalhes de decoração do templo de Herodes na época de Jesus. Por quê? Porque para eles a videira era o símbolo da vida, da alegria. Então, eles tinham essa mentalidade. Então, Jesus fala assim, olha, eu sou a videira verdadeira, ou seja, vocês foram plantados em mim há 3 anos atrás, agora chegou o momento de produzir. Então, ele começa a mostrar agora que eles tinham que produzir. E como produzir? Produzir frutos bons. Olha que maravilha. Então, Jesus vai falando que ele era a videira verdadeira. E o segundo ponto que eu vejo aqui, ele fala o quê? Da vara, ou dos ramos da videira. Algumas Bíblias falam ramos, outros falam, a tradução nossa fala vara. Mas o que é essa vara? O que é esse ramo da videira? Sozinho, um ramo, ele é muito frágil e infrutífero, ele não serve para nada, ele é imprestável se ele estiver sozinho. Servindo apenas para ser queimado, como diz aqui no versículo 6. O ramo não é capaz de gerar na própria vida, antes ele deve ser retirado da videira se ele estiver sozinho, e ele vai ser queimado, como diz a palavra. Agora, se ele estiver unido a Cristo, se ele estiver unido à videira, ele vai produzir. E a Bíblia nos mostra várias vezes essa união entre nós e Cristo. Quando nós vemos aqui ele falando da comunhão entre o corpo e os membros, a noiva e o noivo, quando ele fala da ovelha e do pastor, ele mostra dessa união com a gente, com a igreja dele, a igreja que ele comprou com o seu sangue. Então, nós temos que estar ligados a ele. O ramo não pode ficar fora, porque se ele ficar fora, ele morre. Se um membro for tirado do seu corpo, ele também morrerá. Assim é nós com Cristo. Então, se nós estivermos fora da videira, se nós não estivermos em Cristo, nós estaremos mortos. Então, para nós estarmos vivos, nós temos que estar ligados a Cristo. E ele fala no versículo 2 aqui que toda vara em mim, ele está falando aqui, então está ligado nele, que não dá fruto, atira. E limpa, agora ele limpa toda aquela que dá fruto. Ou seja, a vara que está ligada nele, mas que está dando fruto, ela tem que ser podada, ela tem que ser limpa, como fala aqui nesse site que eu citei.
Ou seja, se ela não houver a poda, se não houver o trabalho sobre ela, ela não vai produzir de acordo com o que ela foi plantada, de acordo com o que o agricultor, que é Deus, quer que produzimos. Deus é que nos protege, Deus é que cuida de nós, é Deus que vem podar. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre o agricultor. É Ele que vem podar, é Ele que vem cuidar de nós. Então é importante que mesmo naquele momento em que estou sendo cuidado, ou se estou sendo podado, eu posso ter certeza absoluta que quem está fazendo isso é Deus. Então Ele está o quê? Bem perto de mim. Então no momento que muitas das vezes você está passando por grande luta, por grande dificuldade, por grande dor às vezes, você pode ter certeza que Deus está juntinho de você, porque é Ele que faz isso. Se você está no ramo, se você está ligado diretamente à videira, então, e você está sendo podado, você às vezes não consegue entender, fala assim, mas Deus, eu estou indo à igreja, eu estou trabalhando, eu estou com uma vida entregue ao Senhor, e eu estou passando por isso, por essa provação. Pode ter certeza que Ele está cuidando de você, e Ele está nesse momento ao seu lado, porque não tem como podar longe de você. Olha que maravilha! Permanecer, quando eu olho aqui para esse texto, e falando do ramo, eu vejo 10 vezes Jesus falando sobre permanecer na videira, 10 vezes, nesses 11 versículos que nós lemos. Nós vemos aqui, versículo 4, estai em mim, ou seja, permanecer em mim. Depois eu vejo aqui no versículo, continuando, no versículo ainda 4, estiver na videira. Então ele fala assim, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Segunda vez que ele fala sobre esse permanecer, essa comunhão. E depois eu continuo aqui, está em mim, novamente no versículo 5, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim? Ou seja, comunhão com Cristo novamente. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, novamente ele fala, olha, sem mim, sem essa comunhão, não tem como, nada você pode fazer. E aí no versículo 6, olha, se alguém não estiver em mim, sexta vez ele fala então, você estando em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhes e lançam no fogo e ardem. Versículo 7, se vós estiverdes em mim, comunhão novamente, mais uma vez ele fala, permanecer em mim, aqui pela 7ª vez, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E o versículo 9, como meu Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Mais uma vez, versículo 10, se guardados os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Permanecer, o tema principal desse texto é permanecer em Cristo. Não tem como eu viver sem Cristo, não tem como eu viver sem Ele, é impossível, é impossível. Que maravilha quando você para pensar que eu estou em Cristo, esse Cristo que veio ao mundo há 2000 anos atrás, que deixou a sua glória, se fez homem, e carne, e veio aqui para morrer por mim. E ele fala, olha, se você não estiver em mim, eu sou a vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, é eu que dou vida às minhas ovelhas, sou eu que guio, sou eu que levo, sou eu que protejo, sou eu que estou com você. Então ele quer que você e eu estejamos com ele. Isso é frutificar, não tem como você frutificar se você não estiver em Cristo. Cristo é a razão da nossa vida, Cristo é a razão de eu estar aqui, Cristo é a razão de eu respirar, Cristo é a razão de eu acordar de manhã, Cristo é a razão de eu trabalhar, Cristo é a razão de eu andar pela rua, Cristo é a razão de eu falar, Senhor, esse céu lindo, essas ruas que o Senhor me preparou, tudo isso que o Senhor está mostrando, as árvores, eu acordo de manhã na minha casa, eu vejo árvores, eu vejo passarinho cantando, tudo isso é glória de Jesus, é glória dele, foi por ele, para ele, por ele que todas as coisas foram criadas. Não tem como viver sem ele, não tem como. Ele é a videira, ele, então ele fala, e no versículo 11, tendo-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, então aqui a 10ª vez, a vossa alegria esteja completa. Então se a minha alegria só será completa, se eu permanecer nele, então ele mostra através disso, que nós temos o quê? Que permanecer em Cristo. E aí, quando eu pensava nisso, eu escrevi aqui, como saber se eu permaneço em Cristo? Será que eu sinto alguma coisa especial? Será que dá um tremor na barriga? Não tem essa evidência que vai acontecer. Em primeiro lugar, quando nós permanecemos em Cristo, nós estamos produzindo frutos. Você não sai muitas vezes e fala assim, eu vou sentir uma emoção porque agora estou em Cristo. Não. Como que eu sei que eu estou em Cristo? Quando estou produzindo frutos. Frutos de sabedoria, frutos que produzem de acordo com o que a videira quer.
Em segundo lugar, sentimos o Pai nos podando. Então, quando eu estou em Cristo, quando eu estou ligado em Cristo, eu produzo fruto e eu sinto Deus me podando. E a poda dói. Então você vai ter dor, não tem como. Não adianta você falar assim, pastor, mas eu quero ter uma vida maravilhosa, eu quero viver uma vida cor-de-rosa, eu não quero ver nada, tudo bonito assim. Não existe isso. Nós somos criados por Deus para produzir frutos e para ser podados. Mas a poda, ela vai fazer você produzir mais frutos. E o terceiro ponto que eu vi nesse texto, aqui, é sobre o agricultor. Quem que é o agricultor? Então ele fala assim, o versículo 1 ainda, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, ou seja, meu pai é o agricultor. A responsabilidade do viticultor é cuidar das videiras, e de acordo com Jesus, esse é o trabalho de quem? Do pai, é ele que cuida da videira. O filho é a videira, Jesus é a videira, mas o pai é que cuida dela. É ele quem limpa ou poda os ramos para que possa produzir mais frutos. Observe a progressão. Quando eu vejo o versículo 2, eu vejo assim, toda vara em mim que não dá fruto. Então o primeiro ponto que eu vejo é nenhum fruto. Mas depois, ainda no versículo 2, ele fala assim, fruto. Depois ele fala mais fruto. Aí quando eu vou para o versículo 5, versículo 8, ele fala assim, muito fruto. Então, qual que é a progressão? Não produzia nada. Quem estava sem Cristo não produzia nada. Mas você foi enxertado nessa videira. Você foi colocado, você foi plantado junto a ela. Você está enxertado agora no corpo de Cristo. Então você não produzia nada. Só que você já começa a produzir frutos. Aí você começa a produzir um pouco mais de fruto. E você vai produzir muito fruto. Então o crente, ele não tem uma vida que vai diminuindo. Não, o crente que está em Cristo, ele tem uma vida progressiva. O crente não pode parar. O crente não pode estagnar. Ele começa não produzindo nada, mas ele vai produzindo fruto, depois mais fruto, e depois muito fruto. Então, se você, que já está na igreja há muitos anos, e falou assim, pastor, eu estou aqui, eu já nem sinto mais nada, eu não sinto mais nada, então, quem sabe, você está agora, como aqui no comecinho, que fala assim, que não dá fruto, você está caindo, você está para baixo. O ramo pode estar ligado à videira, está escrito aqui, toda vara em mim, está ligado à videira, mas não está produzindo nada. Por quê? Porque quando você olha para a videira, eu estava olhando sobre isso também nessas imagens, existem alguns ramos que eles crescem para baixo, e quando cresce para baixo, o sol não bate nesse ramo. Se ele não recebe a luz do solar, ele não produz fruto, e quanto mais ele desce, mais sujo ele fica. Por quê? Porque o pó, a terra, a lama vai sujando ele, e quando o crente, muitas das vezes, que está em Cristo ainda, está em Cristo, mas não está produzindo, é porque ele está para baixo, ele está descendo ao fundo do poço, ele está sujo de lama, quem sabe. Mas nessa noite, Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele está aqui para te erguer, ele está aqui para te colocar diante do sol, porque o sol é que vai fazer você produzir. Essa maravilha da natureza que Deus criou é que vai fazer você produzir. Aí você produz fruto, mais frutos e depois muito fruto. Então, quanto mais antigo de igreja eu sou, mais fruto eu tenho que produzir. Mais fruto eu tenho que produzir. Eu não posso estagnar. Por quê? Porque a videira sempre vai ser progressiva. Esse é o papel do viticultor. O viticultor poda os ramos de duas maneiras. Ele corta a madeira morta, que pode servir para a proliferação de doenças e de insetos, e remove as partes ainda vivas. Por quê? Para que a vitalidade da planta não se dissipe, comprometendo a qualidade dos frutos, de acordo com os agricultores. Não sou eu que estou inventando isso. Eles dizem assim, que algumas coisas que estão mortas às vezes no ramo, eles cortam, mas eles também cortam coisas vivas do ramo, partes vivas. Por quê? Porque tem algumas folhas que crescem com muita rapidez, que não tem vitalidade para formar os frutos. Então, ele corta as partes vivas, e parte viva dói quando corta. Se dói. Você muitas vezes passa por provações, você passa por dificuldades, é aquela poda que ele está fazendo, que sabe uma poda maior, mas essa poda maior vai fazer você produzir muito mais frutos. Então, se você está passando por prova hoje, dê glória a Deus, porque amanhã você vai produzir muito mais fruto, muito mais fruto, muito mais fruto, muito mais frutos. Ser podado dói, mas é um processo que precisamos passar para produzirmos mais frutos. Por vezes, simplesmente, a sua palavra, ela pode nos convencer do pecado e nos purificar. Mas muitas vezes, eu tenho que passar por uma disciplina para que eu possa aprender. A dor é grande quando remove algo que consideramos precioso. Mas à medida que a colheita espiritual é produzida, vemos que o Pai sabia o que estava fazendo conosco. Que maravilha é ser cultivado por Deus. Que maravilha é. Essa é a sua vida, meu irmão. Essa é a minha vida.
Ser crente é maravilhoso, as pessoas não conseguem entender, por isso que eu tenho que ir lá fora, explicar para eles que eles têm que ser enxertados no ramo, né, nessa oliveira, para que eles possam, nessa parreira, eles possam estar ligados aqui a essa videira, para que eles possam produzir frutos. Se os ramos não receber cuidados, eles produzirão vários cachos, mas serão de qualidade inferior. Deus é glorificado não apenas por uma colheita mais abundante, mas também por uma colheita excelente. É uma colheita excelente que Deus quer que você faça. 2019 está começando. Esse é o trabalho que Deus quer que você faça. E o quarto ponto aqui, para caminharmos para o final, é sobre os frutos. Os frutos que nós vamos produzir. Certa vez, Jesus estava indo a Jerusalém e viu uma figueira cheia de folhas. Agora não está falando da videira, estamos falando da figueira. Vamos ler aqui em Marcos. Marcos capítulo 11. O que diz aqui Marcos? Por isso que eu disse para vocês ficarem com a Bíblia aberta. Marcos capítulo 11. Eu vou ler alguns versículos aqui só. Versículo 11. Capítulo 11, aliás, perdão. Capítulo 11, versículo 12. Capítulo 11, versículo 12. Diz assim, ó, olha o que diz assim sobre essa figueira. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era o tempo de figos. Jesus falando, disse à figueira, nunca mais coma alguém do fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Aí o versículo 20 lá embaixo, um pouco mais embaixo, diz assim, ó, e eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Marcos, ele faz questão de frisar aqui, que não era o tempo ainda de dar frutos. Então ele fala assim, que ela tinha folhas, mas não era o tempo de figos ainda, da figueira. Não era o tempo dela produzir figo. Então, se não era o tempo dela produzir figo, por que Jesus amaldiçoou essa figueira? E eu fui estudar um pouquinho sobre figueira também, estou ficando bom em planta. Conforme Marcos disse claramente, não havia figos naquela figueira. Por que então Jesus amaldiçoou essa figueira? Figueiras são muito comuns na Palestina. Existem muitos, mais de 700 tipos de figueiras. Mas essa da Palestina em particular, onde se pode encontrar pelo menos 3 espécies de planta. Eu gostaria que colocasse, por favor, uma imagem, da primeira imagem sobre figueira. Então, quando Jesus está chegando, ali é uma figueira da Palestina. O que vocês estão vendo lá na figueira? Vários figos na figueira. Por quê? Porque a figueira não é como as outras plantas normais, tem um particular dela, ela primeiro produz o figo. 2 meses depois ela produz as folhas. E os figos ficam escondidos pelas folhas. Então, ou seja, uma figueira, pode pôr a outra, por favor. Então, essa é uma figueira que está produzindo, começando a produzir os figos. Essa já é uma figueira que produziu os figos. As folhas caem depois, no inverno, e depois volta novamente outro ano, produz os figos, e depois, 2 meses depois, produz as folhas. Então, quando Jesus estava caminhando, o que ele viu? Ele viu o quê? Uma figueira cheia de folhas. O que Jesus imaginou? O que você imaginaria que conhecesse sobre figueira? Tem fruto lá. Se tem folha, tem fruto. Então ele foi até a figueira procurar os frutos que deveriam estar escondidos sobre as folhas da figueira, mas não tinha nada. Por quê? Porque era uma figueira que não produzia mais. Era uma figueira improdutiva. Era uma figueira que só tinha beleza das folhas, só tinha aquela exuberância das folhas, mas não produzia frutos. Jesus não quer que você seja como essa figueira. Jesus não quer que você tenha apenas uma exuberância, ou seja, uma aparência de crente. Jesus quer que você seja um crente cheio de frutos, que Jesus quer que você faça a diferença. Então, quando nós falamos aqui sobre os frutos, que nós lemos aqui em João, aqui no capítulo 15, nós vemos o quê? Que quem está ligado à videira está produzindo o quê? Frutos. Não quer que você produza folhas, ele quer que você produza frutos, porque a folha não vai alimentar nada, mas o fruto é que alimenta. O fruto é que vai alimentar as outras pessoas. O fruto através da sua vida é que vai mudar o mundo. O fruto através da tua vida é que vai fazer a diferença onde você mora. O fruto da sua vida é que vai mudar o conceito que as pessoas têm de você. Então, se você produz fruto, não folhas apenas, não é apenas um pavão que mostra aquela beleza, mas não é isso, é isso que Deus quer, não. Deus quer na sua vida frutos que venham produzir, frutos que venham fazer a diferença, frutos que venham para alimentar as pessoas.
É isso que Deus quer. Deus não quer que você seja como uma figueira, aquela lá atrás, que só tinha folhas. Ele quer que você seja ligado à videira para produzir frutos, como aquela primeira imagem que a gente viu, daquele parreiral, daquelas cachos de uvas bonitos. Por quê? Porque era uma parreira, um vinhedo ali bem cuidado. Então a gente vê como o crente deve ser. Jesus não quer que você não produza nada. Ele não quer que você não dê nenhum fruto, como nós dissemos aqui no capítulo 2. Ele não quer que você seja aquele crente que está todo sujo, quem sabe, e já não está produzindo mais nada. Por quê? Porque aqui no versículo 6, no versículo 5 diz assim, ó, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Agora o 6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e colhem e lançam no fogo e ardem. Então quem não está em Cristo não vai produzir nada e será lançado no fogo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então, para que isso não aconteça, eu tenho que estar em Cristo, eu tenho que fazer parte da videira. Então ele vê aqui no versículo 2, fruto e mais frutos. Fruto e mais frutos é o que você vai produzir. O viticultor sabe que para conseguir mais frutos da vide, é preciso ir contra a tendência natural da planta. Por quê? Tem que cortar muitas das vezes, tem que podar, tem que tirar algumas arestas, tem que tirar coisas que estão atrapalhando, tem que tirar brotos que não vão produzir nada. Esse é o papel dele, é esse o papel do viticultor. E aí no versículo 8, então ele fala assim, olha, muito fruto. O que diz aqui, ó, nisto é glorificado meu Pai, que deis o quê? Muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Glória a Deus. Quem é o discípulo de Cristo, então? É aquele que produz muito fruto. O segredo para a vida frutífera é permanecer em Cristo, é permanecer com Ele. Ele diz então aqui, 10 vezes como nós vemos aqui, permanecer, 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 permanecer em Cristo. Não tem como você não produzir, não tem como, se você não estiver ligado em Cristo. Para produzir, você tem que estar ligado em Cristo. É permanecer em Cristo. É levantar de manhã, entender que você está em Cristo. É andar o dia inteiro trabalhando, entender que você está em Cristo. É vir à noite para a igreja, entender que você está em Cristo. É ir dormir, entender que você está em Cristo. Permanecer, permanecer, permanecer. Gostaria de fazer novamente a pergunta para vocês. A mesma pergunta que eu fiz no início dessa mensagem. Quem aqui se considera um discípulo de Cristo? O versículo 8 diz assim, ó, nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Está produzindo muito fruto? Então você é um discípulo de Cristo. A segunda pergunta era, quem aqui não se considera um discípulo de Cristo, mas quer ser? Se você quer ser, não responde para mim não, responde para Ele. Ele está te ouvindo. Responde para Ele. Eu quero ser um discípulo de Cristo. Então você tem que estar na videira e produzir muito fruto. E para isso eu tenho que seguir as instruções do Mestre. Permanecer em Cristo é um imperativo e não é uma opção. Eu não vou permanecer ou não permanecer, não é, é alguma coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que estar em Cristo, porque senão eu vou ser lançado no fogo. Permanecer em Cristo é vital para a salvação. Permanecer em Cristo é vital para produzir fruto. Permanecer em Cristo é vital para experimentar o fluir do amor de Deus. Permanecer em Cristo leva consigo a promessa da oração respondida. Permanecer em Cristo é impossível sem a obediência a Ele. Sétimo, permanecer em Cristo é o caminho para a alegria, como nós vemos aqui no versículo 11. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria de quem? De Cristo, permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Então, permanecer em Cristo é o caminho para a alegria. E por último, permanecer em Cristo é o caminho permanecer em Cristo é a evidência de que somos discípulos de Cristo. Então, se você está em Cristo, você vai ser um discípulo dele, porque você vai produzir frutos, mais frutos e muito fruto. Se você é um discípulo de Cristo, tem que produzir fruto, não apenas superficiais, mas frutos para a vida. Ele hoje, ele está te chamando. Se você não é crente, ou se você ainda não está enxertado, se não se sente enxertado nele, nessa noite, ele está aqui para que você possa ser enxertado, para que você possa começar a produzir frutos, e muitos frutos. Sua vida está parada, se você não tem alegria, se você está vivendo uma vida, quem sabe, de tristeza, Cristo quer que você passe a sentir a seiva da vida que flui através dele, que ela possa correr em suas veias, e assim você se sentirá vivo novamente, pois sem Cristo nós estamos mortos.
É só a seiva de Cristo correndo na sua veia. É só a seiva de Cristo correndo em seu corpo que vai fazer a diferença. E você vai mudar o mundo. Não só Jundiaí, mas você vai fazer a diferença em qualquer lugar aonde Deus te levar. Porque quem está em Cristo, quem anda com Ele, quem está ligado à videira, esse pode ter certeza absoluta que vai produzir fruto, mais frutos e muito frutos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.